Foi. Então, quero dar boa tarde a todos, boas-vindas ao nosso seminário de pesquisa do Programa de Pós-Graduação em Economia da Unicinos. Uma satisfação tê-los aqui. Mais uma vez, gostaria de agradecer ao professor Hugo Jales por aceitar, então, participar do nosso seminário. O professor Hugo é professor da Syracuse University, tem artigos, pesquisa na área de economia do trabalho, microeconometria, e temos a satisfação, então, de recebê-lo para o nosso seminário. Professor Hugo, mais uma vez, muito obrigada. Nós, em geral, combinamos de uma apresentação em torno de 40 a 45 minutos, para que tenhamos tempo, 10, 15 minutos de debate, com os alunos. Então, muito obrigada mais uma vez, e por favor. Gente, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. Hoje eu vou falar sobre um trabalho que eu estou desenvolvendo com um colega meu dos tempos de doutorado, o Zheng Fei. Ele está na Universidade de Tsukuba, no Japão. O título desse trabalho é Labor Market Policies in a Roy Rosen Bargaining Economy. O que a gente tenta fazer nesse paper é pensar como é que seriam os efeitos do salário mínimo na distribuição conjunta de salário, formalidade e emprego. E a forma que a gente vai fazer isso vai ser por meio de um modelo que é bem parecido com o modelo clássico do Roy, que a gente comumente usa em economia do trabalho. O que a gente traz de novo para esse modelo a gente introduz uns ingredientes que são mais presentes no modelo do Rosen de diferencial de compensação de salário. E a gente acha que, para além do estudo que a gente fez na questão do salário mínimo, a gente acha que esse é um arcabouço que pode ser útil para pensar outros tipos de política pública no mercado de trabalho. A gente vai falar um pouquinho sobre isso também. E na parte empírica, a gente vai olhar os efeitos do salário mínimo no Brasil na primeira metade da década passada. Bom, o que eu vou fazer agora? Eu vou passar mais ou menos uns 20, 25 minutos falando do modelo. O modelo é bem simples, só que a gente vai olhar vários aspectos dele, e depois a gente vai conversar um pouquinho sobre como é que a gente traz a lógica do modelo para os dados, como é que a gente tenta extrair alguma informação a partir dos dados que seja mapeada nos parâmetros do modelo, e depois a gente vai olhar os resultados. Bom, o modelo, a forma mais fácil de pensar o nosso modelo é pensar que tem uma economia que só tem um trabalhador e uma empresa. E na hora que você tenta pensar a economia como um todo, a macroeconomia, o mercado de trabalho inteiro, é como se fossem milhares de coleções dessa interação que tem entre um trabalhador e uma empresa. Então, a gente vai estar olhando, basicamente, aquele momento, na hora que um trabalhador senta com uma empresa para decidir se o cara vai ser contratado ou não, qual contrato que eles vão assinar, se vai ser um contrato com carteira ou sem carteira, e imaginar que a economia inteira é um monte de cópias dessa relação, entendeu? Então, para fins da discussão aqui nos próximos 10 minutos, imagina que eu estou falando só de um trabalhador e de uma empresa, não precisa de pensar no mercado todo. Matematicamente, o que a gente vai assumir é que a economia consiste de um grande número de pares de trabalhador e firma que estão operando em mercados distintos. Tem um trabalhador e uma firma que estão decidindo se vão ter um contrato de trabalho ou não no mercado de carpintaria no interior de São Paulo, e tem um outro que é o mercado de motorista de ônibus no sul da Bahia, e por aí vai. A economia é um monte de interações assim. Em cada um desses mercados, você vai ter um trabalhador e uma empresa, e eles têm que decidir se aceita a oferta que o outro faz, sobre a proposta de emprego e o salário que vai operar ali naquele contrato de emprego. E como esses mercados são completamente distintos e isolados, a gente não tem nenhuma restrição sobre a heterogeneidade com relação a quanto um trabalhador gosta do setor formal, qual é a percepção do valor que ele atribui para o FGTS, por exemplo. A gente não está dizendo, não tem nenhuma restrição sobre a heterogeneidade das empresas, em quão produtivas elas são, e quão fácil ou difícil é para elas esconder os trabalhadores no setor informal. Isso tudo é livre para ser completamente flexível. Bom, o trabalhador tem uma utilidade, e essa utilidade é função de um monte de parâmetros. Basicamente, a utilidade do trabalhador, ela depende se ele tem um emprego ou não, qual que é o tipo de contrato do emprego dele, se é formal ou informal, e qual que é o salário que paga. Então, o que é essa utilidade aqui? Se o trabalhador não tem emprego, a utilidade é normalizada para zero, então ele ganha nada.
Se ele tem um emprego, isso é 1, ele ganha o que estiver dentro desse parênteses aqui. Ele vai ganhar o salário associado ao trabalho que ele tem, ele vai perder o valor do tempo em casa, da outside option dele, e ele vai ganhar as amenidades do setor que ele foi empregado. Então, se ele foi empregado no setor formal, ele ganha ETA 1, que é a amenidade do setor formal. Se ele foi empregado no setor informal, ele ganha ETA 0, que é a amenidade do setor informal. Se você imaginar que não tem nenhum valor intrínseco atribuído para o setor informal, você pode imaginar que ETA 0 é 0 para todo mundo, não tem problema. A gente só colocou ETA 0 aqui porque aí fica simétrico, fica fácil de escrever. Se você imaginar que ETA 0 é 0 para todo mundo, não tem nenhum trabalhador, vê nenhum benefício em ser informal, não tem problema. Isso aí é caso particular. Bom, essa é a utilidade do trabalhador. Se ele não tiver emprego, ele ganha nada. Se ele tiver emprego, ele ganha o salário, menos o valor do tempo em casa, mais o pacote de benefícios do emprego que ele tem. O problema do trabalhador é muito simples, ele decide se vai trabalhar ou não, dado uma oferta de trabalho que ele recebe da empresa, que é um par de um salário e um setor. A empresa pode chegar para ele e falar assim, eu te pago 2.500 no setor formal. E aí ele tem que decidir se ele aceita ou não. Do lado da empresa, o problema é quase simétrico. A empresa tem que decidir se contrata o cara. Se ela não contratar o trabalhador, ela ganha 0 de lucro. Se ela contratar o trabalhador, ela vai ganhar a produtividade do trabalhador, menos o salário que ela vai pagar para ele, menos todos os custos de produção no setor que ela está empregando aquele trabalhador. Se ela estiver empregando o trabalhador no setor formal, tá 1 aqui, é o custo de todos os impostos que vão incorrer associados a contratar o trabalhador no setor formal. Se ela contratar o trabalhador no setor informal, isso aí você pode pensar que são todos os custos associados a manter o trabalhador na informalidade. Pode ser as multas que a empresa vai pagar, que ela espera pagar ao longo do tempo, quando ela sofrer uma auditoria, pode ser todos os tipos de suborno que ela precisa pagar para os auditores, para manter a firma por baixo dos panos sem criar problema com as autoridades, ou pode ser simplesmente uma distorção na produtividade, porque a firma tem que se manter com uma capacidade pequena, escondida das autoridades e tal, e isso pode acabar forçando ela a perder produtividade, que ela não pode crescer na mesma velocidade. Qualquer coisa que você imaginar que é um custo manter o trabalhador no setor informal, vai entrar aqui para a gente como tal 0. É o custo específico de produção no setor em que a empresa está trabalhando. Tal 1 formal, tal 0 informal. E o problema da firma é simétrico, o problema do trabalhador, ela tem que decidir se contrata ou não o trabalhador quando ela recebe uma oferta de um par, de um salário setor. Então, o trabalhador pode chegar para a firma e falar assim, olha, me paga 3.000 no setor formal, eu aceito trabalhar para você. Ou então, me pague, sei lá, 2.500 no setor informal, eu aceito trabalhar para você. O trabalhador faz uma oferta e a firma tem que decidir se ela aceita ou não contratar o trabalhador. Nesse modelo, a decisão ótima para o trabalhador, do problema dele de decidir a oferta de trabalho, é um indicador. O trabalhador ele tem um salário sombra, um salário mínimo, que ele aceita trabalhar. Se a empresa ofertar qualquer coisa que é acima desse valor, ele aceita o trabalho. Então, o trabalhador tem uma oferta de trabalho que vai ser ele oferta trabalho para a empresa, se o salário que a empresa paga para ele, mais os benefícios, é maior do que o valor do tempo em casa, da outside option dele. Então, se a empresa pagar mais que o salário de reserva, o trabalhador aceita a oferta. A empresa também tem um salário de reserva, mas não é um lower bound, é um upper bound, tem um salário máximo que a empresa tolera contratar o trabalhador. E é o salário que joga o lucro da empresa para muito próximo de 0. Então, tem um salário máximo para a empresa aqui, que a empresa tolera contratar o cara. Então, a oferta de trabalho, ela é um indicador, que significa que ela é 0 até um certo ponto, depois ela passa para 1 para o trabalhador, e a demanda de trabalho, ela é 1 e até um certo ponto, quando ela chega num salário máximo que a empresa consegue tolerar, e ela vira 0. Então, a oferta de trabalho, ela é um indicador, ela é binário, 0, 1, a demanda também. A diferença é que essa aqui é uma função escada da forma usual, não, escada crescente da esquerda para a direita, e a demanda é uma escada decrescente da esquerda para a direita. E o equilíbrio nesse mercado é um salário, um setor, que oferta igual à demanda, né, que esse emprego aqui com uma seta para a direita encosta no emprego com a seta para a esquerda. E o que a gente conclui quando você olha para isso é que, como o trabalhador tem um salário mínimo que ele tolera, ele aceita qualquer emprego que pague mais que aquele mínimo, a empresa tem um salário máximo que ela tolera e ela aceita qualquer oferta de emprego que pague a menos que aquilo, na verdade vai ter um intervalo
E qualquer salário naquele intervalo, o mercado está clear, né? O mercado a oferta está igual à demanda. E acaba que tem uma indeterminação aí, né? Tem na verdade, um intervalo inteiro, um contínuo de salários que satisfaz a condição de equilíbrio, que a oferta é igual à demanda. O que significa que tem um excedente econômico aí, ele vai ter que ser repartido de alguma forma entre o trabalhador e a firma. E a gente vai assumir que esse excedente econômico ele é repartido entre o trabalhador e a firma por meio de uma barganha de Nash. Então, a gente sabe que vai ter um intervalo inteiro de pares de salário de setor que a firma e o trabalhador vão concordar sobre a oferta e demanda de trabalho, se o mercado vai entrar em equilíbrio. E para resolver essa indeterminação, a gente vai assumir que tem trabalhadores e empresas vão começar um processo de barganha e eles vão tentar capturar o máximo de excedente que eles podem, e a solução dessa barganha vai sair o salário e o setor de equilíbrio. Então, a gente assume que em equilíbrio vai ter um salário e um setor que resolve o problema da barganha de Nash aqui. Barganha de Nash, você pega o lucro da firma, eleva ao poder de barganha da firma, pega a utilidade do trabalhador, eleva o poder de barganha do trabalhador, e você assume que o salário e o setor que vão prevalecer em equilíbrio, eles resolvem esse problema aqui. Eles são os que maximizam esse produto aqui. Para quem é familiarizado com barganha de Nash, eu estou assumindo aqui que o poder de barganha do trabalhador e da empresa, eles são iguais. Eu estou fazendo isso só porque a próxima equação vai ficar um pouco mais fácil. No paper a gente fala o caso geral, eu vou conversar um pouquinho sobre o caso geral depois. Tem uma coisa que é um pouco única aqui do que a gente está fazendo. Normalmente, quando você faz uma barganha de Nash, você assume que tem uma variável e ela é contínua e ela é usada para separar o excedente, para decidir quem vai ficar com cada percentual do excedente econômico. Aqui, a gente, além do salário, que seria uma variável comum numa barganha, uma variável contínua, a gente também está incluindo o setor. Então, a gente está dizendo que o trabalhador e a firma vão encontrar para fazer a negociação, e eles vão barganhar não apenas qual vai ser o salário que o trabalhador vai receber, que a firma vai ter que pagar, mas também eles vão barganhar com relação a se o trabalho vai ser formal ou informal. E a gente caracteriza a solução desse problema, e a solução desse problema, na verdade, é bem simples, ela tem fórmula fechada, e é dada por essas duas equações aqui. O que sai do problema de barganha? Sai qual que é o setor que o trabalhador vai trabalhar e qual que vai ser o salário. Se você olhar para o salário tem uma fórmula que faz todo sentido para a gente. Quanto mais produtivo o trabalhador maior vai ser o salário dele. Quanto maior for o valor da outside option dele, imaginar o tanto que ele pode ganhar se ele decidir não aceitar um emprego, maior vai ser o salário que ele consegue barganhar com a empresa. Quanto maior for o custo de produção no setor que ele está empregado, menor vai ser o salário dele. E esse último tema que a gente acha muito interessante também, quanto mais o trabalhador gostar do emprego em que ele está empregado, menor vai ser o salário dele. Esse é um negócio que não aparece normalmente no modelo de Roy original, mas ele faz todo sentido no modelo de Rosen. Modelo de Rosen, modelo de diferencial de compensação de salário, ele basicamente explica por que trabalhos são mais agradáveis, normalmente são precificados com desconto. Trabalhos são particularmente desagradáveis ou perigosos, eles são precificados com prêmio. A gente até tem na legislação brasileira o adicional de insalubridade, um trabalho que é perigoso, ele em equilíbrio, ele comanda um salário maior. E a gente encontra isso aqui, que é um efeito que não está presente no modelo de Roy, mas está presente aqui no modelo de barganha, que se você gosta demais das amenidades do trabalho que você foi empregado, quanto mais você gosta, menor vai ser o salário que você vai ter em equilíbrio. A grande diferença disso do modelo original de Rosen é que esse coeficiente aqui para nós ele está menos 1,5, em vez de menos 1, que é o caso do modelo mais simples do Rosen. Além disso, a equação de setor aqui, ela também tem uma coisa que faz bastante sentido para a gente, porque o que a gente chega aqui é que o trabalhador vai ser empregado no setor formal se a percepção do valor monetário que ele atribui para a formalidade, que é eta 1 menos eta 0, tanto que o valor monetário que ele atribui para todos os benefícios de formalidade, que é acesso a seguro-desemprego, acesso a FGTS, etc. e tal, é maior do que a percepção dos custos que a empresa tem de manter o trabalhador no setor formal. Então, tem vários casos especiais aqui que a gente pode olhar dessa equação de setor que colapsam para casos que a gente já viu em outros modelos de economia do trabalho. Por exemplo, se você colocar que o trabalhador está completamente indiferente à
a ser formal ou informal, para ele, ETA 1 e ETA 0 não faz diferença, um trabalhador que não percebe nenhum benefício de seguro-desemprego, FGTS e outros benefícios da formalização, esse trabalhador ele vai ser sempre empregado no setor formal se o tal 1 for menor do que o tal 0. Ou seja, ele vai ser empregado no setor que ele é mais produtivo, que é exatamente a equação de seleção de setor do modelo original do Roy, de 1950. O modelo original do Roy é o modelo em que o trabalhador é sempre encontrado no setor em ele que é mais produtivo. Se você pegar e fizer o contrário, falar que a empresa não vê nenhuma diferença na tecnologia de produção do setor formal e do setor informal, o que você obtém é que o trabalhador vai ser sempre encontrado no setor que ele gosta mais. O que também faz bastante sentido em outros modelos de economia do trabalho. Então, a gente tem uma equação de setor aqui que faz todo sentido para a gente. A escolha do setor ela vai ser baseada nos ganhos, tanto do trabalhador quanto da firma, de alocação no setor formal ou no informal, e a equação de salário também. Ela tem todas as derivadas que a gente acha que fazem sentido na literatura, né? Trabalhadores mais produtivos ganham mais, trabalhadores que têm uma posição melhor na barganha ganham mais. Se você aumentar imposto no setor que o trabalhador está empregado ou custo de produção, ele vai ganhar menos, e se ele gostar de mais do emprego, ele vai sofrer com isso. Deixa eu parar aqui e perguntar para vocês, tem alguma pergunta? Alguém tem alguma pergunta, pessoal? Até o momento? Tranquilo até agora, Hugo. Beleza. Creio que não, Hugo. Beleza. Bom, esse é um modelo que ele tem 6 variáveis que a gente pode tentar colocar num gráfico, né? Tem a percepção do valor do setor formal, do valor do setor informal, o custo de operação do setor formal, o custo de operação do setor informal, produtividade do trabalhador, valor da outside option. É difícil você plotar essas coisas num gráfico, porque a gente tem uma limitação a gente só consegue ver em 3 dimensões, então é meio difícil você colocar isso num gráfico. Né? O máximo que você pode fazer num gráfico bidimensional é fazer uns mapas de calor. Mas tem uma forma de você tentar visualizar quem que vai ser formal e quem que vai ser informal, se você tentar, ao invés de plotar alfa e epsilon, ou alfa e tal 1 e tal 0, você plotar uma função particular desses alfas e desses epsilons e desses tals, que cria um espaço em que você consegue separar quem que vai fazer o quê. Quem que vai ser formal, quem que vai ser informal e quem que vai ser desempregado. E esse é o espaço que a gente considera mais relevante para analisar o modelo. O que é esse espaço? No eixo X a gente colocou não o eta, não o tal, mas a gente colocou a diferença dos etas menos a diferença dos tals. Pensa que a gente pegou esse negócio aqui, jogou para o outro lado e plotou o valor de eta 1 menos eta 0 menos tal 1 menos tal 0. Esse é o eixo X desse gráfico aqui. E no eixo Y a gente colocou o excedente econômico daquele par trabalhador-firma. Quando a gente coloca isso no eixo Y e isso no eixo X, a gente achou um espaço em particular em que a gente consegue separar os trabalhadores. Cada trabalhador e cada firma desse modelo, ele é um ponto nesse espaço. Então, esse aqui é um trabalhador-firma, um trabalhador que encontrou uma firma, ele tem um alfa, ele tem um epsilon, ele tem um eta, ele tem um tal. E a única coisa que eu sei sobre ele é que o excedente de produção dele é entre 5 e 10, e que a diferença dos etas menos a diferença dos tals é 5. Aí esse aqui é um outro trabalhador, eu sei que o excedente dele é entre menos 5 e menos 10, e a diferença do eta e do tal é próximo de 0. Então, cada trabalhador e firma na economia pode ser lançado aqui nesse gráfico, e dependendo de onde ele se arremessou ele, se ele caiu do lado de cá, ele vai ser um trabalhador que tem emprego, o emprego é formal. Se ele cair no segundo quadrante, ele tem emprego, mas o emprego é informal. E se ele caiu abaixo de 0, ele tem um emprego, mas o emprego... Quer dizer, ele não tem emprego. Então, a gente acha que esse espaço é um espaço interessante, porque é um espaço que a gente consegue caracterizar os trabalhadores de uma forma determinística, não probabilística. Todo mundo que tiver no primeiro quadrante nesse espaço, ele tem um emprego, e o emprego é formal. Todo mundo que tiver nesse espaço aqui que a gente botou, tiver no segundo quadrante, ele tem um emprego, e tem um emprego que é informal. E todo mundo que estiver abaixo de 0, ele tem um emprego e não tem emprego. Obviamente, né, como isso é uma diferença de etas e diferença de tals e excedente, na economia eu não consigo saber exatamente onde é que o trabalhador está, né, quando eu abro um banco de dados, a PNAD não me dá a informação de onde ele está, mas esse é um espaço que é bom para a gente pensar as coisas conceitualmente. Então, essas bolinhas que você está vendo nesse gráfico aqui são resultados eu peguei um monte
uma normal multivariada de 6 dimensões e arremessei algumas draws aqui, né, nesse espaço. Por que a gente acha esse espaço interessante? Porque na literatura de desenvolvimento econômico tem um debate enorme sobre por que a gente encontra trabalhadores aqui. Por que o setor informal existe? E tem duas grandes teorias sobre a existência do setor informal. A primeira delas, talvez a mais óbvia, é de que o setor informal ele consiste de pessoas que estão pegando carona nos impostos que o resto da economia paga. São trabalhadores em firmas que se encontraram e, em princípio, eles poderiam pagar os impostos sobre a folha e diminuir o peso da tributação para todo mundo, né, para todo o resto da economia, mas para eles é mais conveniente não pagar, porque eles conseguem pegar esse imposto que ia ser pago e dividir entre o trabalhador e a firma de acordo com alguma fração ali para cada um, e ambos os trabalhadores e a firma estão melhores nessa situação. Quem paga o pato é o resto da economia, que estaria melhor se esses trabalhadores e essa firma concordassem em pagar os impostos sobre a folha. Essa visão na literatura é chamada visão parasita do setor informal. Ela prevê que a melhor coisa que a gente pode fazer com informalidade é tentar achar cada trabalhador que está num contrato informal e aumentar muito as multas que a gente coloca nesse tipo de contrato para a gente forçar a formalização desses contratos. E na hora que a gente forçar, esses trabalhadores vão migrar daqui para cá. Tem uma outra visão do setor informal que propõe que talvez não seja bem assim. Talvez quem passou muito tempo olhando para um contrato informal, né, normalmente o que você encontra num contrato informal é um trabalhador com baixo nível de escolaridade, com pouco capital humano, está trabalhando numa firma com baixo estoque de capital físico, com margens de lucro muito, muito baixas. E talvez se você tentar aumentar os custos de operação, né, os custos sobre aquele contrato, né, passar desse contrato, de um contrato informal, para um contrato que é ainda mais caro, que é um contrato formal, você não vai forçar esses trabalhadores a serem formalizados. Talvez você esteja condenando esses trabalhadores ao desemprego. Talvez a informalidade não seja exatamente uma coisa que ele acordou com a firma para tomar vantagem do fato de que eles não vão pagar os impostos. Talvez a única razão para esse contrato existir é porque eles não estão pagando os impostos. Se você tentar forçar esses trabalhadores a se formalizarem, na verdade você está condenando eles ao desemprego. E vocês podem imaginar que isso é um problema de política pública sério, porque a primeira visão da informalidade propõe que a melhor coisa que a gente pode fazer é achar cada contrato informal da economia e forçar a formalização. A segunda visão, ela propõe quase o oposto. É mais ou menos assim, olha, isso aí é o último galho antes desses trabalhadores caírem no abismo do desemprego. Talvez é melhor você deixar eles ali, entendeu? Talvez seria muito bom se eles fossem formais, mas talvez ser informal é a melhor opção dentro das opções disponíveis para esse trabalhador. E na literatura, isso tem um paper que é altamente citado do Laporte e Schleifer, que eles argumentam que é importante a gente tentar entender qual que é a forma correta de pensar o setor informal, porque o que a gente deveria fazer com relação a ele depende fundamentalmente sobre qual que é a interpretação correta. Na terminologia do Laporte e do Schleifer, a primeira interpretação que eu dei é a visão parasitária do setor informal e a segunda é a visão de sobrevivência, ou de último recurso do setor informal. E quando você olha para esse gráfico aqui, né, nesse espaço que a gente criou, a única coisa que a gente sabe é que quem está aqui é um trabalhador informal. Mas se você pegar uma bolinha dessas aqui e eu fizer a pergunta para você, assim, esse trabalhador aqui, ele é um parasita ou não? Não está óbvio que, né, não sei se é óbvio para ninguém que os trabalhadores são informais aqui nesse modelo, se eles são parasitas ou se eles estão no setor informal como se fosse um último recurso, questão de sobrevivência. Se você tentar tornar a informalidade um evento impossível, aumentando os custos de informalidade, esses trabalhadores que estão aqui, eles vão migrar para o setor formal ou eles vão ser condenados ao desemprego? Uma outra forma de fazer a pergunta esse modelo que a gente criou aqui, ele dá suporte para a visão parasitária do setor informal ou ele dá suporte para a visão de último recurso? O que a gente conclui é que, na verdade, o modelo tem dois tipos de trabalhador informal e a gente consegue caracterizar qual que é qual e eles são completamente separados nesse espaço que a gente criou
pela reta de 45 graus negativa. Todo trabalhador que está no setor informal, mas ele está acima da reta de 45 graus negativa, ele é um trabalhador que é informal e ele pertence à primeira visão do setor informal, a visão de que se você tentar proibir a informalidade, eles eventualmente vão encontrar vão ser transferidos para um contrato formalizado. Mas todo trabalhador que está no setor informal, que está abaixo da reta de 45 graus negativa, ele é um trabalhador que pertence à segunda interpretação da informalidade, que é a interpretação de que a informalidade para eles é um último recurso. E se você tentar forçar eles a formalização, eles vão ser condenados ao desemprego. Então, nosso modelo, ele consegue compor tanto uma visão quanto a outra do setor informal como casos particulares. Na verdade, a gente acredita que a melhor interpretação da informalidade é que a informalidade é um contínuo. Tem vários trabalhadores com vários graus de produtividade, com vários graus de preferência com relação à formalização e informalização, várias empresas com diferentes graus de preferência com relação à formalização e informalização, e você tentar imaginar que esse grupo de milhares de trabalhadores, todos são caracterizados por um mesmo ranking de ordem de preferência com relação à informalidade, formalidade e desemprego, é talvez uma visão muito reducionista, né? Se você criar um modelo que tem heterogeneidade o bastante, você rapidamente vai ver que é possível que todos os dois tipos coexistam. E não só os dois tipos coexistem no nosso modelo, mas a gente consegue caracterizar eles, e eles nesse espaço eles são caracterizados de uma forma muito simples, caracterizado geometricamente pela reta de 45 graus. Bom, se você passar tanto tempo quanto eu passei olhando para essa figura, você começa a ver umas coisas estranhas. Eu comecei a me perguntar por que a gente vê trabalhadores no setor formal. Essa não é uma pergunta que as pessoas normalmente fazem, porque o setor formal é o setor onde a gente gostaria que todo mundo tivesse. A gente não tem, na literatura, uma caracterização da natureza do setor formal. Mas eu e o Zenfei, a gente acha que a gente deveria ter. A gente tem um modelo que consegue caracterizar os dois tipos de informalidade, o tipo parasitário e o tipo de sobrevivência, mas o nosso modelo também permite que a gente crie uma tipologia de contratos formais. E a gente não sabe exatamente a melhor forma de nomear isso, de vez em quando eu chamo de contrato formal do tipo 1 e contrato formal do tipo 2. Para manter a simetria aqui nesse gráfico, eu vou chamar os contratos que estão acima da reta de 45 graus positivas de contrato formal parasitário. E abaixo da reta de 45 graus positiva, o contrato formal de sobrevivência. O que eu quero dizer com isso é o seguinte: se você pegar os trabalhadores que estão em contratos assinados na carteira e progressivamente aumentar os custos de operação no setor formal, imagina uma política que vai devagarzinho aumentando o imposto sobre a folha, aumentando mais e mais, até que fique inviável contratar qualquer trabalhador formal. O que vai acontecer com esses trabalhadores? Todo trabalhador que estiver acima da reta de 45 graus positiva é um trabalhador que está no contrato formal, mas se você aumentar os impostos sobre a folha, os custos de operação do setor formal e tornar eles altos o bastante, ele eventualmente vai encontrar um emprego no setor informal. O contrato dele vai sair da formalidade e vai para a informalidade. Todo trabalhador que está abaixo da reta de 45 graus positiva está num contrato de trabalho que é formal, mas se você aumentar os custos de operação no setor formal, ele vai perder o emprego eventualmente, ele não vai para o setor informal. Por que a gente acha que essa tipologia é importante? Porque praticamente quase toda política pública que a gente implementa no mercado de trabalho é uma política pública que muda os custos de operação no setor formal. Imposto sobre a folha, salário mínimo, são coisas que aumentam o custo de operação no setor formal. Então pode fazer completamente sentido que você aumentar o salário mínimo no Brasil gere bastante desemprego, porque talvez a maior parte dos contratos de trabalho no Brasil sejam contratos de trabalho que estão aqui, nesse espaço, nesse pedaço desse plano. E enquanto, às vezes, o mesmo aumento de salário mínimo na Colômbia gera um grande movimento de trabalhadores do setor formal para o informal, porque talvez a maior parte dos contratos formais lá pertença a esse tipo. Então, como é que o mercado de trabalho vai responder a uma política que aumenta os custos de operação no setor formal? Depende fundamentalmente do tipo de contrato que você observa no setor formal. Se ele é desse tipo ou desse aqui. Então, a gente acha que é importante a gente pensar não só numa tipologia de contratos informais, que é o que a literatura tem debatido, mas também uma tipologia de contratos formais, porque ela vai ditar a resposta do mercado de trabalho com relação a qualquer política pública que
altere os custos de operação, aumente os custos de operação no setor formal. Uma firma que está empregando um trabalhador no setor formal, num contrato do tipo de sobrevivência, nunca vai responder a nenhuma política pública que aumente os custos de operação no setor formal, migrando o trabalhador para um contrato informal. Uma empresa que tem um trabalhador empregado formalmente na folha, mas pertence ao outro tipo parasitário de contrato formal, nunca vai responder a nenhuma política pública que aumente os custos de operação no setor formal, demitindo o trabalhador. O salário mínimo é uma de muitas políticas que vão mudar os custos de operação no setor formal. Se o salário mínimo vai gerar muito desemprego ou muito movimento para o setor informal, depende da fração de contratos que você vê no setor formal, que é de um tipo ou do outro. O tipo de contrato que aquele par trabalhador-firma tem vai determinar se o trabalhador pode ou não ser movido do setor formal para o informal. O salário mínimo dentro do modelo, ele simplesmente funciona como uma restrição no processo de barganha. A restrição que ele impõe no processo de barganha é que aquela barganha que a gente escreveu, ela tem que respeitar essa restrição. Que o produto de S, L e indicador de que o salário é menor que o mínimo tem que ser zero. O que isso quer dizer? A gente tem que pensar o caso em que esse produto é 1. Esse produto só é 1 se o indicador é 1, S é 1 e L é 1. Se qualquer uma dessas três coisas é zero, essa restrição ela não é binding, ela não é uma restrição que pega, e porque ela não é binding, ela não altera o problema do trabalhador nem da firma. Mas se esse produto ele é 1, essa restrição é binding e a resposta, a solução do problema de barganha vai ter que mudar. Então, vamos pensar o caso em que esse é 1. Para esse ser 1, tem que ser um trabalhador que tem um emprego, então L é 1. Esse emprego tem que ser formal, então S é 1, o setor é 1. E ele tem que receber o salário que é o mínimo ou abaixo do mínimo. Aí esse indicador aqui é 1 também. Então, quando você impõe o salário mínimo nessa economia, você está adicionando uma restrição de que o trabalhador não pode ter um emprego e o emprego é formal e o salário é abaixo do mínimo. Que é basicamente a forma que a gente pensa que o salário mínimo funciona. O salário mínimo não fala, em países como o Brasil, o salário mínimo não diz que você não pode ter um salário abaixo do mínimo. O que ele efetivamente diz é que você não pode ter um emprego formal que paga abaixo do mínimo. Tem um monte de trabalhador que recebe abaixo do mínimo, mas nem deles é formal. Então, o que o salário mínimo faz nessa economia é dizer, olha, você não pode ter um emprego, esse emprego é formal, e esse salário é abaixo do mínimo. Uma das três coisas vai ter que ser mudada para zero. Então, como você tem um produto de 3 números que são 1, e esse produto tem que virar zero, as 3 respostas ótimas no problema de barganha é ou você manda o emprego para zero, que é o caso que a gente imagina no introdução à economia, né? Você põe um salário mínimo, a empresa vai lá e demite o trabalhador, então a empresa manda o nível de emprego de 1 para 0, o trabalhador é demitido, pronto, a restrição está respeitada. Ou então a empresa mantém o trabalhador empregado, mas migra ele do setor formal para informal. Ele continua com o emprego, o salário continua abaixo do mínimo, mas se o trabalhador está no setor informal, o mínimo não importa. Ou então ela mantém o trabalhador no setor formal e ela vai ter que pagar para ele pelo menos o mínimo. São as 3 respostas possíveis para qualquer empresa para o qual essa restrição ela restringe alguma coisa. Dá para a gente caracterizar a solução do processo de barganha e existe um espaço em que a gente consegue caracterizar geometricamente. É um espaço um pouco mais complicado, não vou falar muito sobre ele, mas se você colocar o produto de Nash pagando o trabalhador no salário mínimo no eixo Y e o produto de Nash pagando o trabalhador no setor informal, todo mundo que estiver acima da reta de 45 graus ou no segundo quadrante vai ser um trabalhador que vai continuar no setor formal e vai receber o mínimo. Todo mundo que estiver abaixo da reta de 45 graus ou no quarto quadrante vai ser migrado para o setor informal e todo mundo que estiver no terceiro quadrante vai perder o emprego. Então, a gente consegue caracterizar que tipo de trabalhador vai fazer o quê com base num espaço meio maluco aqui que a gente criou. E a única parte importante do que a gente está dizendo aqui é que nesse modelo nosso, onde tem um salário mínimo e um processo de barganha, o salário mínimo vai ter 3 mecanismos de ajuste que a gente acha que faz todo sentido. Algumas empresas vão demitir trabalhadores, que é o efeito de desemprego. Outras não vão demitir, vão simplesmente pagar o salário mínimo, que é basicamente o efeito que a gente vê num mercado onde as empresas têm muito poder de barganha. Né? Um modelo de monopsônio, quando você aumenta o salário e cria o salário mínimo,
você não vê muito desemprego, você vê, na verdade, muito trabalhador recebendo o mínimo. Então, a gente vai ter isso também. A gente vai ter empresas que vão demitir o trabalhador, vão jogar ele para zero, a gente vai ter empresas que vão pagar o mínimo, e a gente vai ter empresas que vão simplesmente migrar o trabalhador para um contrato por baixo dos panos. Que a gente acha que são três efeitos de salário mínimo que são extremamente importantes quando você pensa em salário mínimo em países em desenvolvimento, onde a gente não consegue forçar todas as empresas a cumprir com a determinação do governo. Então, tem a possibilidade de informalidade. A gente mostra que tem como caracterizar, dependendo dos parâmetros do problema, o que cada empresa vai fazer. Se ela vai pagar o mínimo, se ela vai mandar o trabalhador para o setor informal, ou se ela vai demitir o cara. É basicamente isso que sai quando você coloca o salário mínimo nesse modelo. Quanto tempo que eu tenho? Você tem mais uns 10 minutos, Hugo. Tá. Tem uma outra coisa que a gente acha muito legal, mas eu vou direcionar vocês para o artigo. Eu falei no início do paper, da apresentação, que a gente segue muito o modelo de Roy como inspiração para esse modelo de barganha que a gente fez. Embora ele venha com alguns elementos do modelo de diferencial de compensação do salário do Rosen, que são dois modelos clássicos de economia do trabalho. Eu não vou falar sobre isso aqui hoje, mas a gente mostra que se você der todo o poder de barganha para o trabalhador, a consequência disso para o nosso modelo é que o modelo eventualmente colapsa para o modelo de Roy. A distribuição conjunta de salário e setor que a gente observa é a distribuição do modelo clássico de Roy, quando o poder de barganha do trabalhador vai para um dos extremos, ele ganha todo o poder de barganha. E aí a interpretação econômica de uma regressão que você tem de salário numa dama de formalidade passa a ser o efeito da formalidade na produtividade do trabalhador. E se você pegar e fizer o contrário e tirar todo o poder de barganha do trabalhador, a interpretação econômica de uma regressão de salário numa dama de setor passa a não ter nem um pouco a ver com o diferencial de compensação de salário, passa a não ter nada a ver com o diferencial de produtividade associado ao setor, mas passa a ser diferencial de compensação de salário, que é o mecanismo de Rosen. Então, o que a gente conclui é que, tanto no modelo de barganha, onde o poder de barganha pode estar em qualquer ponto entre 0 e 1, se você puxar o poder de barganha para 0, o mercado de trabalho vai começar a aparecer cada vez mais com o modelo original do Roy. Você começa, do Rosen. E se você puxar para 1, o modelo vai começar a aparecer cada vez mais com o modelo do Roy. O que a gente acha bem interessante, porque são dois modelos clássicos de economia do trabalho e que acabam sendo pontos no extremo do espectro de poder de barganha que é possível no mercado de trabalho. Inclusive, a gente mostra no paper que dá para você pensar, né, você vê, o mercado de trabalho tem milhares de pessoas, cada um recebendo um salário diferente, você pode se perguntar, o Roy tem uma explicação para a heterogeneidade de salário, que é pessoas têm diferentes produtividades em diferentes ocupações, e o Rosen tem uma explicação que é diferente, ele fala que os salários são diferentes porque algumas pessoas estão pegando trabalhos que são mais agradáveis que outros. Você pode se perguntar qual das duas explicações que é mais importante para explicar o diferencial de salário na economia. E a resposta depende fundamentalmente de quão alto é o poder de barganha do trabalhador em cada um dos mercados. Se o poder de barganha do trabalhador é muito alto, a explicação do Roy passa a ser mais importante. Se é muito baixo, a explicação do Rosen passa a ser mais importante. Eu não vou falar mais sobre isso, tem uma discussão sobre isso no paper, a gente acha bem legal, mas como eu ainda quero mostrar uns resultados sobre o efeito salário mínimo, eu vou seguir em frente. Bom, eu vou pular esse pedaço e eu vou tentar descrever como é que a gente vai trazer esse modelo para os dados de uma forma mais intuitiva. No paper a gente dá mais detalhes. Basicamente, o que a gente vai fazer, só para vocês entenderem o dilema, o nosso modelo tem 6 variáveis não observáveis. E nem se você tiver acesso a RAIS, que é um banco de dados bem detalhado, você continua não observando qual que é a percepção que o trabalhador dá para o valor das amenidades do trabalho no setor formal. Isso não é uma variável que você observa nos dados. E muito menos qual que seria a percepção da valorização que ele daria para aquele mesmo emprego se o emprego fosse informal. O nosso modelo tem um monte de variável que não é observável, então, para você tentar estimar ele, você tem que fazer um esforço meio complicado de mapear variáveis que não são observáveis em objetos que são observáveis. E a forma que a gente vai fazer isso, basicamente, a gente vai especificar uma forma funcional
para a distribuição de salário que prevaleceria na ausência do salário mínimo. A gente vai especificar isso como log normal. Quando a gente faz isso, a gente consegue estimar o modelo usando máxima verossimilhança e a gente consegue mapear isso em algumas coisas do modelo original, embora a gente não consiga recuperar todos os parâmetros estruturais, porque tem muita coisa que a gente não observa. Então, eu vou pular aqui a descrição de como é que a gente mapeia do modelo estrutural para o modelo empírico. Basicamente, a única coisa que é importante é que vocês percebam que a gente vai assumir que os salários são log normais. Normalmente, as pessoas que fazem trabalho empírico têm um certo desgosto por pressuposto de forma funcional. Eu discordo dessa interpretação, especialmente quando a forma funcional que a gente está fazendo é uma forma funcional numa variável observável. Eu tenho problema com forma funcional em variável que a gente não observa, mas em variável que a gente observa não tem problema nenhum, não. Porque se essa forma funcional for errada, se a distribuição do salário no Brasil for uniforme, o ajuste do meu modelo vai ser horrível, entendeu? Então, como eu estou fazendo um pressuposto de forma funcional na variável que eu observo, eu não tenho problema em fazer esse tipo de pressuposto, não. Bom, como é que funciona a identificação aqui? É bem simples. A gente observa o mercado de trabalho na presença do salário mínimo. Então, isso aqui não é o mercado de trabalho brasileiro, não. Isso aqui é simulado do modelo. O que você observa quando você abre a PNAD é o histograma em cinza. Você tem um salário mínimo que prevalece no banco de dados e ele gera uma distribuição de salário que tem um spike aqui no mínimo e é uma distribuição de salário que ela é meio distorcida comparável com a distribuição que estaria prevalecendo se não existisse salário mínimo. Tem três grandes distorções. A primeira é a distribuição de salário, ela é descontínua ao redor do salário mínimo. Ela tem um ponto de massa no salário mínimo e mesmo que o salário mínimo não afeta a cauda de cima, porque ele gera um pouco de desemprego e as densidades, elas tanto antes quanto depois do salário mínimo, elas têm que integrar em o salário mínimo, se ele gerar um mínimo de desemprego, ele vai forçar um reescalamento na densidade para ela integrar em e vai dar uma percepção de aumento de massa na cauda de cima. Então, são as três coisas que o salário mínimo faz com a distribuição do salário aqui nesse modelo. Ele gera uma descontinuidade, tem menos gente recebendo abaixo do mínimo do que teria antes, tem muita gente recebendo o mínimo, né? A distribuição era para ser contínua, ela acaba tendo um ponto de massa aqui, e ele tem um reescalamento porque a gente perdeu alguns trabalhadores por desemprego. Isso é a distribuição agregada de salário. A pergunta que a gente vai fazer é, se a gente observar o histograma que está em cinza, a gente consegue recuperar a curva que está em vermelho? E a resposta para essa pergunta é sim. No setor formal, o que a gente observa é uma versão mais extrema desse processo. Ninguém vai receber abaixo do mínimo, vai ter um ponto de massa ainda mais alto aqui, e vai ter um escalamento ainda maior, porque se a gente perder um trabalhador não só por desemprego, mas também para o setor informal, a gente perdeu massa na cauda de baixo, então a cauda de cima vai ser reescalada e vai ter mais massa na parte de cima. No setor informal, a gente vai ver um negócio que é mais ou menos o espelho desse fenômeno aqui. O setor informal, em vez de perder trabalhadores na cauda de baixo, ele está recebendo trabalhadores da cauda de baixo do setor formal. Então, você vai ter mais massa na cauda de baixo que normalmente existiria, comparado com a curva em vermelho, que seria a ausência do salário mínimo. E como tem mais gente na cauda de baixo, para a curva integrar em a cauda de cima vai ser reescalada para baixo. E o nosso objetivo é, se a gente observar os três histogramas, né, o histograma, quando você abrir a PNAD, você vê a distribuição agregada de salário, a distribuição de salário do setor formal e a distribuição de salário do setor informal, será que a gente consegue recuperar as três curvas em vermelho, que seria como a economia, o mercado de trabalho se comportaria se não tivesse salário mínimo? E se a gente recuperar essas curvas vermelhas, a gente consegue saber, por exemplo, quantos trabalhadores sumiram do setor formal e foram para o informal, e quantos sumiram do setor formal e foram para o desemprego? A resposta para essa pergunta é sim, a gente consegue fazer isso, e, na verdade, é muito fácil fazer isso. Dentro dos nossos pressupostos, só precisa de maximizar a função de verossimilhança, mas, se você quer uma forma mais fácil de fazer isso, dá para você fazer no Stata com 3 procedimentos. O primeiro deles é você roda um Tobit, uma regressão de Tobit do salário numa constante, mas importante, você só usa as observações acima do mínimo. Depois você roda um Logit do setor no salário, também, de novo, só usando observações acima do mínimo. E na hora que você terminou esses 2 passos aqui, você, na verdade, já recuperou a distribuição conjunta inteira de salário de setor que prevaleceria se não existir salário mínimo, aí você pode maximizar a função de verossimilhança com relação aos demais parâmetros, ou então, com papel e caneta, você consegue resolver
o resto do modelo. Por que esse procedimento funciona? É basicamente pelo seguinte: se você for olhar o que o salário mínimo faz com a distribuição de salário, ele causa uma distorção imensa na distribuição de salário na cauda de baixo. Mas se você pegar no seu banco de dados, a primeira coisa que você fizer é destruir toda a cauda de baixo e deletar todas as observações dos trabalhadores que recebem o mínimo ou menos, a distribuição na cauda de cima ela é exatamente idêntica à que prevaleceria antes, exceto pelo fato que você reescalou. E exatamente por causa disso, se você maximizar a função de verossimilhança, aquele rescaling factor vai sumir como se fosse uma constante, e você consegue achar tanto a média quanto a variância. Na verdade, eu posso fazer essa pergunta de uma outra forma. Se eu te entregasse esse gráfico aqui, eu te falasse que é de uma normal truncada, você consegue achar a média dessa normal truncada? Você consegue, né? Porque a média coincide com a moda, e você sabe que nesse caso seria aqui, entendeu? O fato do salário mínimo ter distorcido aqui, se você calcular a média da distribuição de salário que você observa no histograma, você não vai achar a média verdadeira, porque tem muita gente aqui, tem pouca gente aqui, então a média dessa distribuição, ela vai ser, na verdade, um pouco acima, a média do histograma em cinza, ela vai ser um pouco acima do que a média da distribuição latente. Mas se você pegar e ignorar toda a cauda de baixo, e olhar para essa distribuição aqui e reconhecer que ela está vindo de uma normal truncada, você imediatamente reconhece que a média verdadeira deveria ser essa aqui, entendeu? Se você não tivesse truncado. E é isso que a gente faz. Quando você roda esse Tobit, incluindo apenas informações acima do mínimo, você está recuperando esse ponto aqui como a média e esse desvio padrão aqui como o verdadeiro desvio padrão da distribuição latente. E para você achar a relação de salário e setor, a gente faz uma coisa bem parecida. Na economia sem salário mínimo, teria uma função suave que te fala qual que é a proporção de trabalhadores que vai ser formal como função do salário. Quanto maior o salário, mais provável que o cara é formal. Só que o que o salário mínimo faz é forçar nós, como pesquisadores, a apenas observar a verdadeira função para salários acima do mínimo. Abaixo do mínimo a gente não observa nada, porque todo mundo que recebe um salário abaixo do mínimo tem que ser informal. Então essa função ela foi censurada e essa parte da função a gente não observa. Mas se você rodar o seu Probit para tentar calcular essa probabilidade condicional de formalidade como função do setor, só usando observações acima do mínimo, você vai encontrar parâmetros aqui. Quando você projetar esses parâmetros para trás, se você usar apenas informação acima do mínimo, você vai estar recuperando exatamente o nível e a inclinação dessa função aqui. Quando você projeta para trás, você está recuperando a probabilidade de um trabalhador ser formal para valores que são abaixo do mínimo que você observa no banco de dados, que coincide com a probabilidade que existiria se o salário mínimo não estivesse ali. E é por isso que esse procedimento aqui funciona. Bom, eu tenho mais uns 5 minutos, eu só vou falar de alguns resultados. A gente usou dos anos 2001 a 2005 da PNAD, e o legal de usar a PNAD aqui é porque a PNAD tem informação sobre a formalidade do contrato. O que a gente faz? Eu vou falar só de um resultado que a gente acha mais interessante. O tamanho do setor formal, se você excluir trabalhadores self-employed e excluir também os trabalhadores que estão no setor público, dos trabalhadores que estão no setor privado, têm um emprego com uma empresa, aproximadamente 70% a 72% deles são formais na PNAD entre 2001 e 2005. A pergunta é, qual seria o tamanho do setor formal se não existisse salário mínimo? Se você abrir a PNAD e plotar a distribuição agregada de salário, setor formal e informal, você vê exatamente os gráficos que saem do modelo. Isso aqui é o que sai da teoria, gráfico para distribuição agregada, formal e informal. E isso aqui é o que acontece se abrir a PNAD e não fizer nada. Você abriu a PNAD e manda plotar o histograma. A distribuição agregada de salário tem um spike no salário mínimo, tem uma descontinuidade da direita para a esquerda aqui, tem menos gente na parte de cima. A distribuição de salário abaixo do mínimo, tem um spike aqui no salário mínimo, tem uma cauda que parece estar reescalada para cima. E a distribuição informal parece que recebeu parte da perda que foi do setor formal aqui. Você parece que tem um número desproporcional de gente logo abaixo do mínimo comparado com o que você vê logo acima do mínimo. E toda a econometria que a gente faz, toda a econometria mais sofisticada que a gente faz é para tentar olhar para esses 3 gráficos aqui e tentar extrair quantos trabalhadores estão saindo do setor formal e indo para o setor informal e quantos trabalhadores estão simplesmente desaparecendo aqui e indo para o desemprego. E o que a gente encontra? A gente encontra que aproximadamente o salário mínimo ele é binding para 33% da população brasileira, e dentro dos trabalhadores do setor formal, que o mínimo é binding,
aproximadamente 8 a 10% deles vão migrar do setor formal para o informal. A consequência disso é o setor formal da economia, ele cai de 78% da economia para aproximadamente 70% a 72%, o que é uma queda de 10% no tamanho do setor formal. O salário mínimo também gera desemprego, então o setor formal ele diminui tanto porque ele tem perda para a informalidade, também ele tem perda para desemprego, e você pode pensar que talvez 10% não seja um número particularmente grande, mas o setor formal, como ele é aproximadamente 4 vezes maior do que o setor informal, o resultado disso é um aumento considerável no tamanho relativo do setor informal. O setor informal ele cresce de 22% da economia para 28% da economia, que é um aumento de mais de 20%, 25% da economia. Então, assim, se você perguntar do ponto de vista do setor formal, quão maior ele seria se não existe salário mínimo, a resposta é não muito maior. Mas como o setor formal é um setor muito, muito maior do que o informal, na hora que você tira uma fração de 10% dele e joga no setor informal, o efeito disso no setor informal é gigantesco. Se você perguntar do ponto de vista dos trabalhadores que estão no setor informal, quantos não estariam lá se o salário mínimo fosse zero, a resposta é mais de 20% não estariam lá, mais de 20% dos trabalhadores seriam formalizados se o salário mínimo fosse zero. Então, depende muito, e a razão desse negócio não ser simétrico é que na economia sem salário mínimo, o tamanho do setor formal não é 50%. Se fosse 50%, seria completamente simétrico. Mas como o tamanho do setor formal é aproximadamente 80% e do informal é 20%, você tirar de 80 e passar para 70, você está tirando de 20 passando para 30, um aumento de quase, se fossem esses números, seriam uma perda de um pouco mais de 10% do setor formal e um aumento de 50% do setor informal. Bom, como está acabando meu tempo, eu vou só comentar algumas coisas que a gente faz. A gente usa esses números para calcular efeito marginal de pequenos aumentos de salário mínimo, que são efeitos que os policymakers estão um pouco mais interessados do que completamente acabar com o salário mínimo. A gente acha que vai cair o nível de emprego, vai cair o nível de emprego no setor formal e o setor informal vai receber uma parte dessa queda e vai aumentar. Então, o tamanho relativo do setor informal vai crescer. A gente também mostra que o fit do modelo é espetacular. A gente tem só 7 parâmetros aqui para a distribuição conjunta inteira. Isso aqui, a curva em laranja é o fit do modelo, a curva em azul é o que você observa nos dados. Isso aqui é para a distribuição agregada de salário, isso aqui é para a distribuição do setor formal, você praticamente não consegue ver a diferença entre as curvas. Isso aqui é para a distribuição informal. Então, assim, a gente assume uma forma funcional, mas parece que a forma funcional que a gente assumiu é bem razoável. E eu vou parar por aqui. O que a gente fez foi usar um modelo de barganha para caracterizar a distribuição de salário do setor, e o modelo tem uma estrutura tratável, a gente consegue achar forma fechada para a solução, e no nosso exercício empírico, a gente achou em evidência que o salário mínimo gerou tanto desemprego quanto movimento do setor informal, embora uma fração significativa dos trabalhadores também vão ter um aumento de salário, quando se aumentar o salário mínimo. Obrigado. Hugo, muito obrigada. Excelente apresentação, ótima reflexão. Eu queria abrir, então, o espaço para perguntas, comentários. Vocês podem usar o recurso também de levantar a mão, quem tiver alguma observação a fazer. Não? Deixa eu aproveitar, então, Hugo, se eu entendi corretamente, a economia do trabalho não é muito a minha, mas o modelo de vocês poderia ser usado, por exemplo, para se entender o efeito de políticas mais recentes que têm como objetivo desonerar a folha de pagamento, enfim, tornar menos onerosa a contratação de trabalhadores formais, seria isso? Sim. Uma coisa que sai tanto de modelos clássicos de economia de trabalho, mas também desse modelo, e nesse modelo acaba sendo, de uma certa forma, um pouco mais intuitivo até, por exemplo, se você desonerar a folha, né? A Dilma tem uma declaração sobre isso que é muito interessante, porque ela fez uma desoneração que foi caríssima para o governo, né? Foram bilhões de desoneração lá quando a crise começou, e depois do impeachment, alguns anos atrás, ela falou assim, eu desonerei
e o patrão pegou a desoneração. Eu achei que ia aumentar emprego, salário, renda, e o patrão pegou a desoneração e capturou. E para nós é interessante porque, assim, se você pegar uma desoneração, você pegar e fizer uma mudança no tal, vai haver aumento de salário ou aumento de lucro da firma? Depende do poder de barganha. Se o trabalhador tiver um poder de barganha alto, uma queda no tal vai aumentar o salário dele para caramba. Se o poder de barganha dele for... Se o poder de barganha do trabalhador for uma queda de imposto, uma desoneração, vai ser 1 para 1. Então, assim, cada centavo que desonerar no imposto sobre a folha vai ter 1 centavo de aumento no salário do trabalhador. Mas isso é se o trabalhador tiver a capacidade de extrair aquele excedente econômico que vai surgir na hora que tiver uma desoneração. Se o poder... Isso pode... Tem mercados em que o trabalhador tem muito poder de barganha. Então, nesse caso, a desoneração, na verdade, quem captura ela é o trabalhador. Se o poder de barganha do trabalhador é próximo de zero, o tal não aparece na equação de salário. Então, se desonerar, não gera nada aqui de salário. Então, assim, quanto que o trabalhador vai conseguir capturar em termos de salário na hora de uma desoneração vai depender fundamentalmente do tamanho do poder de barganha dele, entendeu? Então, assim, você pode ter que ele captura tudo, nada ou uma parte. E você pode imaginar que em alguns mercados a captura por parte do trabalhador é alta e outros é baixíssima, entendeu? Tem uma outra coisa que não está aqui, é que também vão ter contratos que, na hora que você pegar todos os trabalhadores que estavam abaixo da reta horizontal aqui do eixo X, são trabalhadores com excedente econômico não era positivo. E se você pegar e diminuir o custo de operação em qualquer um dos setores, vão ter trabalhadores que vão cruzar esse eixo aqui, vão passar a ter um excedente positivo. Então, você pode ter, por exemplo, se você desonerar a folha, você pode ter um aumento de emprego. Entendeu? O quanto que vai ter depende de quantos trabalhadores. Quão alto é a desoneração e quantos trabalhadores estão na margem aí de ter um contrato que é viável. Então, sim, o modelo permite que a gente pense sobre isso, sim. Excelente, muito obrigada, Hugo. Pessoal, alguém tem alguma outra consideração, pergunta? Não? Bom, então eu gostaria de agradecer a todos pela participação. Mais uma vez, Hugo, super obrigada. Excelente, não só, claro, o artigo, mas a apresentação, né, e os pontos que ficam para reflexão, né? Especialmente um país como o Brasil, onde a gente tem, né, uma alta rigidez no mercado de trabalho e um setor informal bem representativo. Então, muito obrigada, as portas estão abertas, adoraremos te receber novamente. Muito obrigada, um bom Thanksgiving para vocês que se aproximam aí no final do mês, e um bom período de descanso para vocês após o fim do semestre letivo. Com certeza, para todos nós. Olha, foi um prazer, viu? Muito obrigada. Obrigada a todos, boa tarde e boa aula para os alunos que seguem para a aula na sequência. Abraço. Um abraço, tchau.